Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP. Geometrias. Dayara Tucano, Kumuro, 2021. Jandira Waters, Sem Título, 1982. Delson Uchoa, Fiação, 2009. Laura Lima, Portrait de Nahor, Retrato de Nahor, 2014 a 2015. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal. A primeira obra tratada na segunda faixa deste conteúdo acessível se encontra no centro da sala, pendurada na parede contrária ao elevador, entre uma tela redonda e uma quadrada. A artista, Dayara Tucano, cria obras a partir de profundas experiências pessoais com o Hori, termo da língua Daseye, tucano, que designa mirações ou visões obtidas através do Kapi, também conhecido como ayahuasca. Mais do que expressões estéticas, as imagens acessadas por essa experiência revelam o invisível que se esconde aos olhos. São modos de visualização da existência e da cosmologia tucano, além de serem a fonte do conhecimento ancestral desse povo originário. Em Kumuro, a artista explora essa conexão ancestral por meio de uma padronagem rítmica e geometrizada que provém do Hori. O título da obra faz referência a um banco cerimonial tradicionalmente feito por homens do povo tucano, utilizado em ocasiões sagradas. Esse objeto é recriado a partir do assento de Umukho Neku, o avô do universo, e é fundamental na narrativa do povo tucano sobre a criação do mundo e dos seres que nele habitam. No centro da composição da obra de Dayara Tucano, o Kumuro é representado como o ponto de origem, de onde anéis de cores vibrantes irradiam, iluminando a complexa matriz geométrica que se estende por toda a tela. A obra Kumuro, sem data, é uma pintura em acrílica sobre tela e mede cerca de 1 metro de altura por 2 de largura. O centro do trabalho, iluminado em tons de amarelo, se expande radialmente para as bordas em faixas de cores vibrantes. Ao redor, há padrões geométricos formados por linhas retas de diferentes matizes: rosa, vermelho, laranja, azul, criando um efeito de labirinto ou mosaico multicolorido. O resultado é uma composição pulsante, em que as cores parecem transicionar suavemente de um quadrante ao outro. Nos quadrantes que ocupam as extremidades da tela, cada triângulo ou losango é preenchido por linhas concêntricas, dispostas em ângulos de 90 graus, formando espirais retangulares. Esses padrões repetem-se de maneira especular, ou seja, cada canto reflete e complementa o canto oposto, criando uma moldura caleidoscópica para o centro luminoso. À medida que as linhas coloridas avançam em direção ao miolo do quadro, elas se sobrepõem a um gradiente de cores, do magenta ao amarelo esverdeado, resultando em um efeito de profundidade e movimento. Na região central, a cor amarela se intensifica, formando um halo de luz que destaca um pequeno desenho estilizado de um banco cerimonial indígena, Kumuro. Esse motivo aparece como uma silhueta dourada ou amarronzada, levemente translúcida, simbolizando a ligação espiritual e ancestral presente na obra. Em torno dele, as linhas coloridas se entrelaçam em quadrados e diamantes sucessivos, evocando ao mesmo tempo o padrão visual das tecelagens indígenas e as mirações obtidas em contextos rituais. Essa convergência de elementos, gradientes de cor, padronagem geométrica e o símbolo central, faz com que a pintura transmita a ideia de expansão cósmica e conexão entre mundos físico e espiritual. À esquerda da obra de Dayara Tucano, posicionada mais abaixo,
encontra-se uma das pinturas geométricas de Jandira Waters. A geometria é recorrente no uso de composições centrífugas, em que diagonais simétricas criam um movimento do centro para a borda do quadro, sugerindo algo que emana de dentro para fora. A combinação de cores brilhantes gera uma alternância entre figura e fundo, enfatizando a sensação de vibração. Na obra do MASP, sem título, de 1982, essa impressão de irradiamento a partir do centro é bastante enfática. Ao centro, losangos azuis e marrons se intercalam, seguidos por triângulos alongados e depois duas grandes áreas trapezoidais, criando uma gradação. A pintura em óleo sobre tela mede cerca de 80 centímetros de altura por 1 metro de largura e apresenta um arranjo geométrico composto por 3 cores principais: um tom avermelhado próximo ao vinho, um azul claro e o preto, que se distribuem em formas triangulares e trapezoidais, criando um forte efeito de contraste e simetria. Na metade esquerda e na metade direita do quadro, triângulos vermelho-vinho se sobrepõem ao fundo azul claro, fazendo com que as pontas desses triângulos avancem em direção ao centro. Ao mesmo tempo, faixas verticais pretas ocupam a região central, de onde se projetam 2 grandes lâminas triangulares, uma de cada lado, em azul claro, que apontam para o alto. Na parte superior, a junção desses elementos forma um ápice triangular, dando continuidade ao padrão de setas dirigidas para cima. A intersecção dessas faixas azuis e pretas gera uma série de quadriláteros e triângulos na porção central, alguns voltados para cima, outros para baixo, lembrando um mosaico geométrico ou um origami estilizado. Ao longo das bordas, o vermelho-vinho avança e recua, em contraste com o azul, fazendo com que cada metade do quadro apresente a mesma composição refletida, como se houvesse um eixo vertical imaginário dividindo a tela ao meio. Essa repetição rigorosa de linhas e cores confere ritmo e equilíbrio, mantendo ao mesmo tempo a sensação de expansão e energia em todas as direções. Desde a década de 1950, Waters experimenta com a geometria, mas só a partir dos anos 1970 é que a artista consolidou essa linguagem como seu principal meio de expressão, utilizando uma paleta de cores não puras e chapadas. Se a geometria na tradição brasileira geralmente está ligada à tentativa de racionalização, como no concretismo, o neoconcretismo buscou aliar essa vertente com a experiência do corpo e da sensibilidade. No caso de Waters, a geometria está ligada a conteúdos místicos. Outro fator em sua obra que problematiza a suposta racionalidade da geometria é a presença de frestas, janelas e mandalas, que sugerem um espaço interior, associado à ideia de espiritualidade, o que também se confirma na série de maquetes desenvolvida nos anos 1970, intitulada Templos. Logo após a passagem para o próximo ambiente do espaço expositivo, à esquerda da obra de Jandira Waters, encontra-se o trabalho de Delson Uchoa, centralizado neste corredor da exposição. Os trabalhos do artista incorporam materiais variados e combinam elementos geométricos em cores vibrantes. Integrante de uma geração de artistas que explorou caminhos para a renovação da pintura brasileira a partir dos anos 1980, período em que viveu no Rio de Janeiro, Uchoa participou da exposição coletiva Como Vai Você, Geração 80, realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, instituição da capital fluminense. Trabalhando elementos pictóricos a partir de materiais variados, lona, plástico, metais, lã, algodão, camurça, combinados a tinta acrílica, Uchoa explora o que chama de exercícios geométricos.
A obra Fiação, de 2009, é característica da produção do artista, tendo fios de cabos elétricos como base para sua composição. Entrelaçando-os em uma trama, quase como um crochê, o Showa cria uma obra que já não se reduz ao plano e ganha aspecto têxtil com o meticuloso fazer manual. Com diferentes padronagens, organizadas de modo concêntrico e envoltas por uma borda ornamentada, assemelha-se ao formato de azulejos. Quadrada, a peça mede cerca de 2 metros e 22 centímetros por 2 metros e 22 e se apresenta como um grande painel confeccionado com fios elétricos multicoloridos sobre uma base de alumínio. À primeira vista, destaca-se uma borda amarela intensa que emoldura uma faixa azul, a qual, por sua vez, contorna um quadrado central repleto de padrões geométricos e cores vibrantes. A obra lembra uma tapeçaria ou um bordado, embora seu material principal sejam cabos plásticos de diferentes tonalidades, trançados e amarrados em nós, que criam volumes sutis e um aspecto tridimensional. No centro da composição, observa-se um arranjo organizado em 3 linhas por 3 colunas, perfazendo 9 módulos. Cada módulo exibe uma roseta circular, semelhante a uma flor ou mandala, composta por fios que se cruzam em torno de um núcleo colorido. As rosetas se destacam pelos tons de laranja, amarelo, rosa e verde, dispostos em camadas circulares sobrepostas. Ao redor de cada roseta, os fios formam triângulos e quadrados interligados, alguns em vermelho e branco, outros em combinações de rosa e verde, lembrando pétalas ou facetas de um caleidoscópio. Esses módulos vão se unindo nas linhas de intersecção. Em cada junção surgem nós ou pequenas bolhas de fios, onde as cores se encontram e criam pontos de acento, reforçando a sensação de uma trama minuciosa. Rodeando esse quadrado central, há uma faixa azul pontuada por formas ovais alaranjadas que parecem cápsulas espaçadas de maneira regular. Esses elementos ovais estão presos à mesma malha de fios, formando uma espécie de colar contornando o centro. Por fim, na borda externa, uma faixa amarela feita também de fios entrelaçados delimita o painel. Nesse trecho mais compacto, o trançado é mais fechado, tornando a superfície quase uniforme. O amarelo se choca com o azul adjacente, sublinhando o enquadramento e enfatizando cada lado do quadrado. Graças a esse conjunto de fios tensos e nós coloridos, a obra adquire relevo, projetando sombras e criando uma ilusão de profundidade. Desse modo, a obra Fiação se apresenta como uma criação híbrida, que conjuga referências da pintura, do têxtil e da escultura em uma única e exuberante composição visual. Por fim, a última obra tratada neste conteúdo de acessibilidade é Retrato de Naor, produzida entre 2014 e 2015 pela artista Laura Lima. O trabalho mede 150,8 centímetros de altura por 120,8 de largura e 6 de profundidade. E foi realizado em tecido, vidro e madeira. Esta obra encontra-se na parede à esquerda do trabalho de Delson Uchoa. Muitos trabalhos de Laura Lima revelam seu interesse pelo tecido, tanto como matéria-prima quanto como meio de explicitar o processo de fabricação coletiva das obras. Retrato de Naor foi produzido no contexto de uma mostra individual da artista no Bonnefanten Museum, na Holanda, em 2014. Embora já tivesse trabalhado com costumes de vinil em 2001, essa foi a primeira colaboração de Lima com alfaiates, prática que depois levou para outras instituições. O trabalho traz um chassi de madeira escura que emoldura uma placa de vidro branco leitoso e uma composição de tecido que sobrepõe parcialmente o chassi, como se o vestisse.
O tecido cobre a parte superior e as laterais até aproximadamente a metade do chassi. A partir dali, forma uma linha reta inclinada de cada lado, se dirigindo ao centro da obra, mas sem se encontrar no meio, pois param e descem reto até a parte inferior do chassi, o envolvendo novamente. Esse movimento deixa ver a estrutura de madeira e o vidro branco ao fundo nas laterais inferiores dos dois lados. A composição de tecido apresenta formas geométricas unidas por uma espessa costura, quase um bordado, em bege claro. No lado esquerdo, o tecido é mais escuro e tem na parte superior uma forma triangular, em um tom mostarda despontando para baixo, lembrando a lapela de um paletó, e na parte inferior, uma ponta que se direciona para o alto. Do lado direito, o tecido é marrom claro e sua trama traz uma ondulação quase tátil. Lima parte da tradição do retrato para construir, por meio de formas geometrizadas, uma versão abstrata de personagens, sejam eles reais ou fictícios. Naor é o nome de um tio da artista. A composição remete a um detalhe da lapela de um casaco que ele costumava usar. A partir da abstração geométrica, vertente desenvolvida nas artes visuais no século XX, a obra de Lima dialoga com o gênero do retrato, um dos mais antigos da pintura, no qual a Holanda tem forte tradição, com mestres como Frans Hals, 1582 a 1666, presente no acervo do MASP. Ao contrário da pintura, no trabalho de Lima, o tecido não é esticado no chassi, mas veste de forma solta um quadro branco que, entendido tradicionalmente como suporte bidimensional, passa a assumir contornos tridimensionais. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP, Geometrias. Curadoria, Adriano Pedrosa e Regina Teixeira de Barros, com assistência de Mateus de Andrade. Acessibilidade, Daniela Rodrigues, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras, James W. Ramos Jr. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 2025. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal.